Então, nós tivemos uma pergunta já aqui ao vivo, que foi sobre a durabilidade de ambas as próteses. Rafa, tu gostaria de responder essa pergunta, então, do Rafael? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Bom, as próteses, como eu falei, são desenhadas de maneira bastante segura, e a ideia é que esses pacientes não precisem fazer uma nova cirurgia para substituição dessa prótese ao longo do tempo. As próteses maleáveis, por exemplo, hoje a gente tem a prótese nova da Boston, que é a Tactra, que foi testada milhares de vezes. Então, a ideia é que o paciente nunca tenha problema. Mas, quando acontece a necessidade de reabordagem de uma revisão, geralmente isso acontece depois de 10 anos do implante da prótese, né? A prótese, o principal motivo de revisão, no caso da prótese semirrígida, é uma fratura da prótese. Então, com o tempo, depois de muito uso, essa prótese pode vir a fraturar, realmente quebrar, e nesse caso a gente pode precisar de uma revisão. No caso da prótese inflável, o principal motivo para revisão depois de anos, né, principalmente depois dos 10 anos de implante, é quando esse mecanismo hidráulico para de funcionar. No caso da prótese da Coloplast, por exemplo, foram testados mais de milhões, na verdade mais de 1 milhão de ciclos de inflar e desinflar, e com uma total resistência, né, sem que a prótese falhasse. Então, é por isso que a gente orienta, não pode, claro que cada caso é um caso, existem pacientes que precisam de revisão, principalmente depois desses 10 anos, mas em geral o paciente consegue ficar com a mesma prótese por longos períodos sem necessidade de revisão, muito provavelmente pela vida toda. Claro, Rafa, que isso vai depender um pouco da idade em que o implante foi colocado, né? Mas geralmente o paciente consegue ficar com o mesmo implante. E assim, é interessante falar da nossa experiência também, que não é comum mesmo, né? Tanto a prótese semirrígida quanto a inflável, assim, não é uma coisa frequente nós necessitarmos de revisão. Obviamente que existem casos, mas não é uma complicação comum, não é algo que ele é tão frequente na nossa prática, mas enfim, pode acontecer. E tem também o detalhe da garantia, né, Rafa, que nós temos uma das próteses que ela tem garantia vitalícia, né? Até isso acabou de mudar, né, Bruno? Então, a prótese da Boston, ela tinha uma garantia menor, a prótese da Coloplast tinha uma garantia vitalícia. Agora, a ideia que está vindo, isso é uma ordem que vem dos Estados Unidos para cá, é que aqui no Brasil comece a se aplicar também essa garantia máxima de 10 anos no caso das próteses da Coloplast. Então, é algo que ainda está para ser definido, mas de qualquer maneira é um tempo de garantia muito longo que essas próteses têm. No caso da Boston, hoje é de 7 anos, no caso da Coloplast, até então vitalícia, parece que eles estão querendo mudar para 10 anos, mas é algo que vem em constante mudança. O fato é que, independentemente disso, a chance de revisão, de necessidade de troca, é muito baixa. Então é por isso que a gente acaba se preocupando pouco com a questão da garantia. E mesmo assim, 7 anos, 10 anos, é um tempo bastante grande de garantia, né? É um dispositivo mecânico e, puxa, nenhum carro tem esse tempo de garantia. Então, na realidade, você falar 7 anos ou 10 anos é um tempo bastante razoável de garantia que essas próteses têm, considerando a durabilidade e o grau de tecnologia que está envolvido no desenvolvimento disso aí, né? E mesmo com essa migração, né, das garantias, a Boston ela também tinha, né, uma garantia vitalícia, a Boston mudou antes, a Coloplast está passando por esse processo aí de mudança, né, mas mesmo assim, pensando então num novo cenário, com uma prótese com garantia de 10 anos, realmente são garantias bastante longas e garantias que demonstram realmente a qualidade dos produtos, né, porque não é qualquer produto que fornece uma garantia tão longa como você mesmo, né, acabou de salientar, né, Rafa? Já as próteses maleáveis, elas não trabalham com esses mesmos prazos, mas como elas são mecanismos mais simples, elas têm também menores chances de complicação comparadas com as infláveis. Então, no cenário das próteses maleáveis, essa garantia ela é um pouquinho menos importante, porque ela envolve um pouco menos de tecnologia e as revisões elas são ainda menos frequentes, né? E principalmente então, porque o custo é mais baixo. Isso, exatamente. Então é mais tranquilo, né?
Então, além assim, disso, a prótese semirrígida, acho que é importante a gente falar aqui para quem está assistindo, o Thiago pode comentar sobre isso também, a prótese semirrígida muitas vezes tem cobertura do convênio, né, Thiago? Exatamente. Exato, exato. A prótese semirrígida, a maioria dos convênios atualmente libera a prótese sem custo para o paciente, né? E a prótese inflável já não, a gente não tem essa possibilidade. Exato. Tá sem áudio, Bruno. Isso é um dado importante porque a grande maioria dessas cirurgias, elas são cirurgias de reabilitação. Então, assim, um dos cenários mais frequentes que nós implantamos próteses penianas é o paciente pós-prostatectomia radical. Então, após a retirada da próstata, pela característica que os nervos que vão para o pênis passam muito juntos à próstata, o paciente tem uma tendência a desenvolver uma disfunção erétil mais grave. Então, é um dos grandes cenários aonde nós implantamos. E nesse cenário específico, então, todos os convênios, eles liberam, então, a prótese maleável, né? Pelo fato das duas próteses entregarem um resultado funcional bom, os convênios não, eles entendem a inflável como uma opção, né? Uma opção para o paciente, mas eles fornecem a maleável. Então, assim, nós não temos ainda um fluxo de próteses infláveis via convênio, porque ele entende que a prótese mais simples e mais barata, ela também entrega, né, um resultado funcional bom. Exatamente isso. Então, essa é uma discussão longa, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, 90% das próteses implantadas são infláveis, isso via seguro de saúde. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa mentalidade, mas é algo que vem, acho que vai ser mais e mais discutido, uma vez que a gente tem colocado cada vez um número maior de próteses infláveis também, então os pacientes vão conhecendo mais sobre os dispositivos, sobre as possibilidades que eles têm de tratamento, né? E até para ilustrar um pouco para o paciente, a prótese maleável ela tem um custo de 10%, em alguns casos 5% do que é o custo da prótese inflável. Então são diferenças de custo bastante grandes. Então tudo isso é algo que impacta, né, seja na seguradora de saúde ou seja na própria decisão do paciente, né? Pessoal, eu queria ver se vocês têm algo mais a falar agora, senão eu vou abrir as perguntas que nós recebemos e falar um pouco alguns mitos e verdades e abrir também as perguntas. Acho que pode abrir para as perguntas. Acho que o mais interessante para o pessoal é justamente as dúvidas, que a dúvida de um pode ser a dúvida de muita gente, né? Isso aí. Então, pessoal, o primeiro mito que nós temos, assim, é algo que a gente até já abordou, o tamanho do pênis aumenta com a colocação da prótese. Então, assim, nós temos isso como mito. Por quê? Porque o que nós objetivamos com a prótese é retomar algo que foi perdido, né? Então, assim, a prótese é funcional e não estética. Existem algumas técnicas que ainda são encaradas um pouquinho de forma experimental, elas podem ser desenvolvidas e podem mudar um pouco isso no futuro, mas via de regra, né, Rafael e Thiago, nós temos que encarar como uma reabilitação e um retorno à característica prévia. Exato, na verdade ela é uma reabilitação mesmo, então não é nada estético, você não vai colocar para aumentar o tamanho do pênis. Lógico que tem algumas situações, como por exemplo na doença de peronia, você vai tentar recuperar um pouco do tamanho que o paciente muitas vezes perdeu, mas não tem o objetivo de aumentar o tamanho normal do pênis. Perfeito, é isso mesmo. Acho que o caso do Peroni ilustra bem, né? Nós três operamos juntos aí, não tem muito tempo, uma cirurgia linda, onde o paciente teve um ganho aí de um pouco mais de 2 centímetros de comprimento, a gente até chegou a fazer uma postagem, mas é claro, o paciente tinha uma curvatura, ele tinha uma doença que levou ao encurtamento e à deformidade do pênis, a gente conseguiu devolver para ele aquele comprimento e aquela morfologia, né, a forma do pênis o mais próximo do original possível, então ele teve um ganho. O que tem que ficar claro não dá para colocar a prótese com o objetivo de ganho de tamanho. Se ela vai ter um aumento ou não, pode até ser que aconteça, né? Principalmente a prótese inflável, a gente vê que se você porventura tem que trocar ela depois de alguns anos, às vezes você acaba conseguindo colocar uma prótese de um tamanho um pouquinho maior, porque ela vai ao longo do tempo dilatando o corpo cavernoso, mas achar que vai colocar a prótese para aumentar, com certeza é um mito.
esse não pode ser o objetivo, né, pessoal? Legal, então. Vamos para a segunda, então. A prótese reduz a sensibilidade do pênis. Talvez essa seja uma das perguntas que nós mais ouvimos, né, quando nós abordamos sobre prótese. Mas, doutor, eu vou sentir a mesma coisa? E aí, Rafa, o que tu diz sobre isso? A sensibilidade está preservada, né? A gente não mexe em nenhum momento com a sensibilidade do pênis, a sensibilidade ao tato, a sensibilidade no ato da penetração, isso não muda de maneira nenhuma. Inclusive, isso é uma preocupação não só do paciente, mas da parceira ou do parceiro, muitas vezes, né? De querer saber se o paciente vai sentir do mesmo jeito. E sim, a sensação é a mesma, a sensibilidade fica preservada. O orgasmo, ele está mantido, né? O Thiago pode falar um pouquinho, a ejaculação ela vai variar sobre a indicação da prótese, né? Tem cenários em que o paciente não vai mais ejacular, mas o orgasmo, ele está mantido, né, Thiago? Exato, a sensação de prazer durante a relação sexual vai ser a mesma com o paciente com ou sem prótese. O que muda da ejaculação é justamente o problema que gerou essa disfunção erétil, como, por exemplo, no tratamento do câncer de próstata, é removido as glândulas que fazem a produção do sêmen, então o paciente acaba não tendo mais ejaculação, mas pela doença de base, não é pelo implante da prótese. Então, se o paciente tinha uma ejaculação normal, e foi por outro motivo que ele colocou essa prótese, ele vai continuar tendo a ejaculação da forma habitual. Legal. Exatamente. Inclusive, tem paciente que engravida usando a prótese, né? Pode engravidar a parceira tendo prótese. Acontece. Exato. Sim. Essa é uma boa colocação e ilustra muito bem o que a gente está falando aqui. Exato. Então, vamos lá para a próxima, então. É possível perceber a prótese mesmo fora da relação sexual? Então, vamos lá. Eu coloquei isso como um depende. Então, assim, porque realmente depende da prótese que nós utilizarmos. Tem como mimetizar, disfarçarmos um pouco a prótese semirrígida, que é a malhável? Tem. Mas o pênis vai ficar sempre num comprimento diferente. O posicionamento, ele acaba não sendo aquele posicionamento usual. Então, para um paciente, por exemplo, nós conversamos antes, que mora na praia, que usa sunga com frequência, que trabalha em algum cenário que pode ser embaraçoso ter um volume maior, né, na região ali peniana, são algumas contraindicações relativas que nós falamos, né? Porque o paciente pode não se sentir à vontade com isso. Então eu coloquei como depende, porque justamente depende um pouco de cada cenário, né, Rafa e Thiago? Exato. Eu acho que é isso mesmo, falou bem. Eu diria que, assim, visualmente, nenhuma das duas próteses ela é perceptível, né? Você não enxerga a prótese, você não enxerga nenhum componente da prótese em nenhuma das duas. Mas, no caso da prótese semirrígida, você nota que o paciente tem uma ereção constante, que não baixa nunca, e no caso da prótese inflável, você não tem essa percepção visual. Agora, se alguém for palpar, né, detalhadamente o pênis ou o saco do paciente, pode ser que perceba ali a bombinha da prótese inflável, por exemplo. Isso pode acontecer, mas visualmente não é perceptível. Legal. Então vamos lá. Eu vou abrir agora para as perguntas, então, que a gente recebeu. Vai mudar a parte urinária? Eu vou urinar diferente? Vou abrir essa para o Thiago, então, Thiago, responde, por favor. Não, ambas as próteses não vão afetar a parte urinária, porque a colocação são nos corpos cavernosos, que não tem comunicação direta com a parte urinária. Então, em nenhuma das duas próteses você vai ter uma alteração. Do mesmo jeito que era anterior, vai continuar. Perfeito, então tá jóia. Vamos para a sequência, então. Vai mudar, essa nós já respondemos, na verdade, eu vou passar ela um pouquinho rápida, vou até eu responder. Vai mudar a ejaculação? Na verdade, como a gente acabou de falar até agora, não muda, né? Vai permanecer o que era antes. Se o paciente ejaculava pela doença de base, ele vai continuar ejaculando. Se, por exemplo, foi um paciente prostatectomizado, retirou a próstata por câncer, ele não vai ejacular. Enfim, tem outras situações. Mas a prótese em si não muda a característica da ejaculação. Dando sequência, então, é uma dúvida. Tive um quadro de priapismo. Não tenho mais ereções, nem com uso de medicações. Posso colocar a prótese? Rafa? Deve. Deve colocar. Então, o priapismo é uma ereção prolongada, que dura mais de 4 horas, onde o paciente tem
enfim, pode acontecer por diversos motivos, né? Mas o fato é que geralmente existe ou uma doença de base, ou um trauma, ou uma situação que possa ter levado a essa ereção prolongada, e pelo fato de ser uma ereção prolongada, ela pode levar à destruição do músculo cavernoso, fazendo com que o paciente perca a ereção depois disso, principalmente se não for tratado de maneira muito rápida, e se foi o caso desse paciente, e ele já não consegue mais ter ereção, mesmo com o uso de medicação, então a única solução para que ele retome a vida sexual é o implante de uma prótese peniana. Perfeito, então é uma das indicações, né, o paciente que ele passa pelos estágios, passa pela primeira linha de tratamento, que é as medicações orais, conhecidos, né, falando nomes comerciais amplamente conhecidos, Viagra, Cialis, então passou por essa linha, não teve uma boa resposta, foi para terapia injetável, não teve uma boa resposta, ele sem dúvida é o paciente candidato e como o Rafa falou, deve, né, procurar essa propedêutica, esse tratamento. Então, dando sequência agora, eu vou pedir para cada um responder da sua, o Thiago já adiantou um pouquinho, mas sendo bem objetivo. Qual o tempo de recuperação após o implante da prótese, do ponto de vista sexual? Quanto tempo o paciente vai voltar a namorar com a prótese maleável, Thiago? Então, a recuperação do paciente, de uma forma geral, ele vai voltar para as atividades diárias com 5 a 7 dias, vai voltar a fazer exercícios, peso com mais ou menos 3 a 4 semanas, e atividade sexual entre 4 e 6 semanas. Depende muito da tolerabilidade, então vai depender de como o paciente está, se ele está sentindo-se seguro, ele pode retomar já com 4 semanas. Caso ele tenha um pouquinho mais de dificuldade, demorando um pouco para se adaptar, geralmente próximo da 6ª semana, ele vai estar retomando a vida sexual. E a inflável, Rafa, tem alguma diferença? A mesmíssima coisa, em torno de 30 dias o paciente já começa a ter a primeira relação sexual pós-prótese. Perfeito. Então, vamos lá. Vou perder calibre e tamanho após o implante de prótese peniana? Então, acho que nós falamos bastante disso, né? Só salientar, então, Rafa, que na prótese inflável nós temos a capacidade de que ele chegue ao calibre que ele tinha antes, né? Às vezes até um pouquinho mais, enfim, normalmente o mesmo. E na prótese maleável ele vai ficar com um calibre um pouquinho mais diminuído, né? Exatamente, vai depender muito da prótese que a gente conseguir colocar, né? No caso da maleável, vai depender muito da prótese que a gente conseguir implantar. A gente sempre faz um esforço para implantar a prótese de maior diâmetro possível, né? Dentro daquilo que a anatomia do paciente permite, claro. Isso é uma característica nossa, né, como equipe, né, eu acho que a gente defende bastante isso, às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, né, você tecnicamente tem um pouco mais de esforço para colocar uma prótese mais calibrosa, mas realmente chegar naquilo que é o ideal muda muito a satisfação do paciente no pós-operatório. Exato. Então vamos lá, qual a vida útil da prótese? Ela pode quebrar durante a relação? Então, assim, isso nós também já respondemos antes, né? Vou passar por essa pergunta que a gente já acabou respondendo. E uma última pergunta importante, eu acho assim, nós falamos dos aspectos bastante positivos até agora. Essa última pergunta, ela traz um pouquinho de reflexão do que pode acontecer, né? Sair do que a gente planeja. Pode haver infecção ou rejeição da prótese, Rafa e Thiago? Bom, pode, é uma complicação muito séria que pode acontecer, embora as taxas de infecção e de rejeição são muito baixas, principalmente com as próteses que nós temos revestimento com antibiótico, né? Seja que já vem de fábrica com antibiótico, ou seja, o revestimento que a gente acaba colocando no momento da cirurgia. Então, quando temos uma infecção, é necessário retirar a prótese do paciente para tratar essa infecção, então é um quadro bem dramático. Então, nós temos que esperar um certo período sem a prótese, para depois novamente realizar um novo implante de prótese. Então, são situações que podem acontecer, felizmente é raro de acontecer, mas está realmente em algumas das complicações possíveis da prótese. É um dos grandes cuidados nossos, né, Rafa? É, sem dúvida, o nosso temor, então é aquilo que a gente trabalha e pratica diariamente para evitar, né? Exato, eu diria que é o principal cuidado, né? Eu sempre tento ser muito aberto com o paciente nesse sentido e sempre falo, o nosso medo real, a nossa maior preocupação sempre é
a possibilidade de infecção, justamente por causa disso que o Thiago acabou de comentar. O tratamento da infecção muitas vezes envolve uma nova cirurgia, envolve a retirada da prótese, envolve talvez a troca de prótese, e isso é muito desconfortável para a gente como cirurgião e mais ainda para o paciente. Então, a gente opera muito junto, não é novidade para a gente, mas para quem está nos ouvindo, né, a gente toma um cuidado extremo com infecção, desde tomar cuidado com o número de pessoas dentro da sala, de tomar cuidado com o fato de que a instrumentadora tem que ter experiência para que ela também não traga nenhum tipo de chance maior de infecção para essa cirurgia. O próprio técnico de enfermagem circulante de sala também tem que tomar cuidado, então envolve a equipe inteira, né? A gente usa muito antibiótico, solução com antibiótico para lavar o pênis durante vários momentos da cirurgia. O paciente toma antibiótico na veia durante a cirurgia, depois da cirurgia. Então, todas essas são maneiras que a gente tem de manter esses índices de infecção num nível baixíssimo, e graças a Deus é uma complicação que a gente não tem tido já há bastante tempo. E é isso, então, pessoal, acho que nós conseguimos contemplar aí de maneira bem satisfatória o tema, foi um bate-papo bem legal. Conseguimos esclarecer as dúvidas de quem estava em casa também, que é o nosso objetivo. Então, aqui hoje nós fomos também técnicos, falamos do ponto de vista médico mesmo, usamos termos que nós usamos no nosso dia a dia, mas nós também tentamos tornar isso mais assim palatável, mais acessível, porque a nossa ideia com essa nossa conversa de hoje é fornecer informação de qualidade. Então, é que o paciente tenha acesso a esse vídeo, o paciente vai poder acessar esse vídeo tanto na rede do Rafa, na do Thiago, na minha, na do IOSC, obviamente. Então nós vamos disponibilizar tudo isso e nós estamos abertos, então, através das nossas redes depois para responder outras dúvidas também. E como uma última dúvida, recebi uma dúvida, na verdade foi uma brincadeira, mas é vamos instigar um pouquinho as empresas, dá para acionar a prótese inflável por Bluetooth? E aí, Rafa? Bom, ainda não, né? Mas eu acho que é um ainda. Com o grau de desenvolvimento do que a gente vê nas indústrias, né, de prótese lá nos Estados Unidos, eu acho que vem novidade, não para agora ainda, mas para um futuro bem próximo, vem novidade por aí, e a ativação dessa prótese vai ficar ainda mais fácil e mais rápida para o paciente. Acho que vem muita coisa nova por aí. E com certeza, é uma brincadeira ainda para nós, né, mas nós vivemos a era da automação. Então tudo é automatizado hoje, né? Tudo automatizado, né? A luz, o ar, tudo. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter alguma novidade nisso também. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer. Queria agradecer ao Rafael, grande referência aí no país em prótese peniana, ao Thiago também em Curitiba, duas referências, dois prazeres, dois colegas que a gente trabalha muito junto. Agradecer a Karine e ao IOSC por possibilitar esse canal e por possibilitar uma transmissão de qualidade para vocês. E vamos trabalhar junto para, em breve, fazermos outras lives, outros vídeos e conversarmos um pouco mais também sobre outras doenças. Um grande abraço, obrigado e encerramos por aqui. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Tchau.